Vamos lá, o cara escreve para você aqui. Ele está insistindo nessa pergunta, coisa que você já falou muito sobre esse tema, mas ele está aflito, querendo saber. Caio, ele dá o nome dele, fala assim, mas o nome é genérico, ele fala assim, meu nome é Mohamed, eu sou um ex-muçulmano, ok? Ok. Eu tenho uma dúvida enorme. Eu gostaria de saber, Caio, se você acredita na Trindade. Se sim, você acredita que são Trindade? Sei. Você acredita que são três pessoas distintas? Ou você acredita em um único Deus? E Jesus Cristo é a sua encarnação? Porque, para mim, Trindade é paganismo. Eu não vejo respaldo bíblico nisso. Isso tem me atordoado. Me ajuda, Caio, por favor. Olha, meu filho, eu não penso na Trindade. Sinceramente, eu não tenho nenhuma devoção a essa coisa chamada Trindade. Eu acho que é isso que gera essa angústia no seu coração, essa sensação de adoração pagã a três divindades, a três deidades. Eu não penso nisso. Eu creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Como é que eles se entendem lá? Está para além de mim. Ô, Caio, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. 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 E olha, que eu já li muita coisa, e livros, e livros, e livros, e teologias sistemáticas e dogmáticas, e livros de todo tipo, livros da moda, como, por exemplo, o livro do Leonardo Boff, nos anos 80, sobre a Trindade, a sociedade perfeita, e Trindade, a melhor sociedade, era uma tentativa de transformar o dogma católico do cristianismo na Trindade em algo com aplicabilidade social, como uma projeção de natureza societária, de como a Trindade deveria ser, do ponto de vista da sociedade humana, das relações humanas, como a sociedade deveria ser à luz da Trindade, assim na terra como no céu. Se no céu há Trindade, então que a categoria da triunidade, do uno em relação ao que é diverso e a essa coexistência, aonde o uno não é uma monoliticidade, mas nele existe diversidade de maneira completamente misteriosa, de modo que essa diversidade é una com esse que é um, e que, porque tem essa pluralidade em si, ele não é uma pluralidade de deuses, nem três deuses, ele é um Deus só, conforme Jesus praticou. Eu pratico Deus conforme Jesus, eu não pratico Deus segundo nenhum concílio. Não pratico Deus segundo o concílio de Atos 15, não pratico Deus segundo o concílio de Éfeso, não pratico Deus segundo nenhum dos concílios mais importantes do cristianismo, nem tampouco da reforma protestante. Vocês me entenderam? Isso está tão longe de mim quanto a distância possa estar. Eu conheço todos os meandros dessas discussões históricas, dessa tentativa de fazer a anatomia do divino, que é algo no que eu não creio. Deus é espírito. Então, se Deus é espírito e é verdade, eu não tenho por que tentar me preocupar com nenhuma anatomia da Trindade. Eu pratico Deus conforme Jesus praticou Deus. É assim que eu faço. É assim que eu vivo. Essa é a minha consciência da Trindade.
Ou seja, não tem nada a ver com as construções e com as arquiteturas de natureza aristotélicas elaboradas no cristianismo, que foram dogmatizadas e que se transformaram numa espécie de empresa da divindade, uma sociedade do divino. Não, eu não faço parte dessa loja maçônica. Eu pratico Deus segundo Jesus. E Jesus praticava a Deus dizendo: vosso Pai Celeste sabe, Pai nosso que estás nos céus. Jesus praticava a Deus dizendo que o Pai Celeste, dava o Espírito Santo a todos os que lhe o pedissem. Foi o que Jesus disse. E foi o que ele disse: eu irei e enviarei o Espírito, o Consolador, o meu Espírito, que é da parte do Pai. E é o meu Espírito. E eu vou para o Pai. E eu e o Pai somos um. E o Espírito é a expressão e a manifestação da minha presença em vocês, que creem em mim e me invocam. E o meu Espírito está presente em tudo quanto seja grito de vida, manifestação de vida. O meu Espírito é Deus, Deus é Espírito. Eu sou um com Deus, eu e o Pai somos um. Eu vou para o Pai e vos enviarei do meu Espírito. E aí, meu irmão, eu não tenho nada a ver com a fisiologia da Trindade. Eu pratico Deus conforme Jesus. É isso. E eu não quero nada além disso. E é nesse espírito absoluto de Cristo que eu te digo que Jesus é a minha chave hermenêutica em relação à Trindade. Eu não vejo Jesus a partir da Trindade, eu vejo qualquer que seja o discurso de Trindade a partir de Jesus, porque eu pratico Deus. Eu não concebo Deus, eu pratico Deus segundo Jesus. Eu pratico Deus segundo Jesus. Caio, o que você acha da doutrina da unicidade? Cara, deixa eu falar disso tudo, para não ficar falando de doutrina. A doutrina de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa e se manifestam de forma diferente. Tudo isso é bobagem, porque a Escritura fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo e não explica nenhum deles. Há um só Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O único mediador diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. O único mediador diz: quem me vê a mim, vê o Pai. O único mediador diz: e o Pai vos dará do que é meu, porque vos dará do meu Espírito. Vocês receberão do meu Espírito. E o meu Espírito que fala convosco é que vos ensinará todas as coisas. Mas o Novo Testamento não tem nenhuma preocupação em separar qualquer um de qualquer outro. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, porque o Senhor é o Espírito. O Espírito, Paulo diz, é o Senhor. O Espírito Santo é o Espírito do Pai. O Filho é um com o Pai. O Pai é um com o Filho. E isso é indesignável, inexplicável, inseparável, e é perda absoluta de tempo tentar racionalizar aquilo que é absurdo por natureza. Deus é absurdo por natureza. Tentativa de explicar o absurdo
só acontece em mentes absurdificadas pela arrogância da presunção da lógica. A verdadeira lógica nos ensina que há coisas que transcendem toda lógica. E Deus é esse indesignável mistério público, não anatomizável, que está para além de toda tentativa teológica de explicação, que acaba se transformando em sistemas pequenos, pagãos. Quanto mais a ciência evolui, mais a Trindade deixa de ser necessária como um sistema teológico desenvolvido especialmente depois de muitos anos, porque antes de Constantino a discussão sobre a Trindade não era uma discussão. Foi o cristianismo que precisou anatomizar a Trindade. E o protestantismo quis se tornar o neurocirurgião da Trindade, explicar até onde um vai e o outro para de ir. Todo mundo pecando assim contra a natureza inextrincável do absoluto, absurdo, divino, sublime e misterioso do Deus eterno, que ninguém viu, verá, que ninguém entendeu nem entenderá, em quem todas as inteligências são. E inteligente é aquele que sabe que não tem inteligência o bastante para fazer a viagem do infinito. Eles são bons. Ele é tá rolando 6 isso. minutos, já tá para acabar. Tá rolando isso já tem uma semana aqui, essa história da Trindade. Depois você eu fala não disso, tenho Caio. muito tempo para isso, não. Você não Isso tá é muito afim? chato, é muita coisa muito básica, é muito infantil. Querer entender a Trindade. É. Os caras ficam querendo, só querem entender o que ninguém pode compreender. Eu convido eles para estudarem, eles não querem. Ler a Bíblia, não querem. Compreender a Escritura que está revelada, eles não querem. Sabe? Ou estudar um pouquinho de ciência para ficarem menos idiotados, eles não querem. Não querem nada disso, querem entender a Trindade. Eu consigo explicar, cara. Aí eu digo, não, cara, vocês não estão conseguindo entender o universo, vocês não estão querendo pensar em fenômenos explicáveis, vocês não compreendem, vocês querem conversar comigo a Trindade? Não, com vocês eu não converso. Aqui, ó, pega. Porque primeiro não dá para explicar a Trindade, porque não existe isso de confeccionar Deus em 3. Isso é mistério. Pai, Filho e Espírito Santo são assim designados. Como é que isso acontece de Deus para Deus? Eu não sou Deus e não pecarei contra Ele tentando criar uma fórmula de vasos comunicantes. Eu e o Pai somos um, Jesus disse. O Espírito Santo é meu, porque recebe do que é meu e me glorifica. Ao mesmo tempo, o Espírito de Deus não sou eu. Jesus diz, porque quem peca contra o Filho tem perdão, contra o Espírito não. Mas o Espírito é meu e eu não sou o Espírito. Vai querer que com uma mentezinha de ameba, que não consegue entrar nem em meandros, já caíram na obviedade científica do estudo, e não querem se dar o trabalho nem de compreender o que está explicado, aí se lançam a essas tarefas idiotadas de achar que eles podem destrinchar o que é mistério e o que Jesus não contou para nós de modo encadeado. Jesus só falou dessas realidades e não as encadeou. Por que eles não as encadeou? Porque elas são inencadeáveis. Para o nosso pensar, para o nosso sentir, para a nossa percepção. Isso é mistério, mistério. É como dizer, eu quero ser o psicólogo de Deus. É o cara que diz, eu quero entender a Trindade. Está se oferecendo para ser psicólogo de Deus, está querendo sondar os mistérios de Deus. Está querendo botar Deus no sofá e diz, fala, filho, fala do Pai. Pai, fala dessas vontades frustradas do teu espírito que tu não realizaste porque tu cuidas do filho. Espírito inconsciente. O que tu queres e o pai não deixou por causa da neurose dele, de cuidar do filho. Quais são os seus traumas? Quais são os seus traumas? Como te chamas? Por que te chamaste para esse nome? Não consigo entender se são tão unidos porque essas designações de separação que aparentemente eram definições de 3 deuses num só, que loucura é essa? Será que é parecido com
a tricotomia suposta do meu ser, corpo, alma e espírito. Aí os caras vão fazendo ilações. Será que é como a água em 3 estados? Não é? Todas as ilustrações de escola dominical. Viajam nessa história. Aí começam a querer exemplos. Olha a Trindade aqui revelada. A Trindade. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de politeísmo, de paganismo. A Trindade é mistério, a Trindade é absurda, a Trindade é divina, a Trindade é sublime, a Trindade não tem nome de Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é invenção nossa, né? Não tem esse nome, eu não quis, não quero, jamais desejarei entender essa síntese. A minha inteligência não me permite cometer essa burrice de tender a entender o absolutamente incompreensível. Eu apenas aceito a revelação. A revelação eu não tenho que entendê-la, eu tenho que acolhê-la. Se com legitimidade eu vir legitimidade dela, eu a acolho. Assim como eu acolho o universo. Eu não entendo o universo. Nem o universo eu entendo, quanto mais a Trindade, quanto mais a divindade. Eu não entendo o universo. Ninguém entende o universo. Nem o cientista entende o universo. Nem os mais sagazes viajam para trás, esbarram sempre em elementos primais, em singularidades intransponíveis. Aí quando querem ir para além e dar uma explicação, eles têm que apelar para a magia. Acaba sendo um dogma mágico no final. A última declaração sempre é uma afirmação de fé, em última instância. Sempre. Porque é incompreensível. O universo, que eu constato que está em expansão, que é finito, que não é infinito como se pensava antes, é finito, é crescente, é mutante, está em processo. Eu não entendo. A criação eu não entendo. Agora você quer se arrogar, entender o Criador? Pelo amor de Deus, resolva os problemas do universo primeiro. Depois estude a Trindade. Me explique o problema das singularidades essenciais da física e depois me fale da Trindade. Porque qualquer outra coisa é burrice e é uma tacanheza que, sinceramente, só pensa a respeito quem não pensa. Porque quem pensa desistiu desse pensar por inteligência. Deixa eu só dar um exemplo. Acabou. Uma vez eu pedi uma pessoa, pega um copo e coloca um terço de chá, um terço de leite e um terço de café. Mistura, agora separa. Quando você conseguir separar, você vai entender a Trindade. Pronto. Você sabe que tem ali. Você sabe que está ali. Separa. A Trindade está junta e misturada. Pronto, para matar o copo aí.